Bom dia, Marlene. Bom dia, mãe. Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, né? No Café com Cristo. E parabéns para você que tem dado sequência aí todos esses dias. Eu espero que a palavra de Deus tenha te alimentado e tenha te dado esperança. A palavra de Deus, ela vem nas nossas vidas para nos encher de esperança, né? Então, que você venha sair cheio hoje aqui do Café com Cristo de esperança, que a palavra de Deus venha renovar tuas forças para esse dia de hoje, que a palavra de Deus venha te instruir para esse dia de hoje, né? Hoje é quinta-feira, não, hoje é quinta-feira. Gente, como passa, né? Como tem passado rápido. E isso é bíblico, né? A Bíblia vem falar que os nossos dias seriam abreviados, né? Que o amor de muitos se esfriaria. Então a gente percebe muitas coisas já acontecendo, né, da tal profecia da, de tudo que é dito em Apocalipse. Então a gente precisa entender que nós temos um mundo espiritual para cuidarmos, né? A gente se preocupa muito em cuidar das coisas aqui na Terra. A gente se preocupa muito em cuidar da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa família. Isso não é errado, mas eu preciso também cuidar da minha vida espiritual. Nós precisamos ter esse foco na nossa vida espiritual, né? Eu sempre falo que o espiritual, ele acaba nos dando estratégia, força, né, e direcionamento para cuidar de outras áreas da nossa vida, tá bom? A palavra que eu tirei hoje está em Colossenses, o capítulo é o 2. É a palavra que Deus deu para a gente meditar nessa manhã e para a gente aprender um pouquinho mais, né, da palavra de Deus. Aprender. Nós precisamos entender que nós temos que aprender. Tem tanta coisa para se aprender e não importa a idade que você tenha. Você tem muitas coisas para aprender. Quando esgotar o teu aprendizado aqui na Terra, você morre, né? Quando esgota o teu aprendizado aqui na Terra, você morre. Tem gente que acha que ela não precisa aprender, mas na verdade ela está morrendo quando você está assim. Quando você é muito relutante, quando você tá muito fiel às tuas verdades convictas, né? De que não existe outra verdade ou que pode haver outras possibilidades. Tem pessoas que elas conhecem só uma maneira de ver as coisas, né? Elas só conseguem fazer as coisas só de uma maneira. Mas existem outras maneiras, a gente precisa sempre estar em questionamento, né? Será que o que eu estou fazendo é correto? Será que não existem outras maneiras para eu fazer isso? Né? A gente tem que estar em busca dessa melhoria contínua, né? Como ser humano. Mas vamos na leitura da palavra. Eu quero ler então Colossenses 2, mas a partir do versículo 18. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça da qual o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quando aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda das ordenanças? Como viveis no mundo? Tais como: não toque, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas do homem, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Eu meditei, né? Eu tirei essa palavra um pouco antes de entrar aqui na live. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar hoje, né? O que é necessário? O que nós precisamos ouvir da tua parte? E quando eu li esses versículos, principalmente o 21, o 22 e o 23, né? O 22 e o 23, principalmente, eu vou repetir. O 22, as quais todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. E o 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aqui está falando muito da religiosidade, tá?
da religiosidade que prende as pessoas. No versículo acima, ele fala assim, ó, se pois estáis mortos com Cristo, quer dizer, eu mato a minha carne, eu mato a minha vontade para fazer a vontade de Cristo. Quanto aos rudimentos do mundo, quer dizer, eu já não acredito mais nas coisas do mundo, eu acredito naquilo que Jesus é, naquilo que Jesus foi, naquilo que ele deixou de exemplo para mim. Então eu já não acredito mais nos rudimentos no mundo, das verdades do mundo. Por que vos carregam ainda de ordenanças? Então aqui ele está falando que muitas vezes a gente vem para Jesus, mas muitas vezes a gente fica preso a uma religiosidade. Aqui ele fala que a gente quer... Muitas vezes eu vejo isso acontecendo nas igrejas. Eu vejo que a gente quer santificar o corpo. No versículo 23 ele fala sobre isso, né? A aparência de sabedoria, de devoção, de humildade, disciplina do corpo. Mas na verdade não tem valor nenhum se não se for para satisfazer minha carne. Então muitas vezes a gente acha que vir para Deus é santificar o nosso corpo. Tudo bem, a gente tem que santificar o nosso corpo, mas o que está acima do corpo é o espírito. E muitas vezes a pessoa, ela muda as vestes dela, ela muda o cabelo dela, ela muda a aparência, porque é muito mais fácil para mim e para você me parecer santificada. Me parecer que houve realmente uma transformação. Então aqui hoje, com Colossenses, Paulo está querendo nos ensinar que nós não podemos nos apegar apenas transformando a nossa aparência ou seguindo ordenanças de tradições, de costumes religiosos, mas a gente se apegar à verdade que é Jesus. Sempre pegue a verdade que é Jesus. Travou, Má? Voltou, Má? Será que voltou? A gente tem que se apegar sempre à verdade que é Jesus. Não a mudança exterior, mas a verdadeira mudança que acontece no nosso interior. Então, nos versículos aqui de Colossenses 2, a gente precisa entender que não é obedecer um homem, não é obedecer uma doutrina que vai salvar a tua alma, que vai salvar o teu espírito. Não é sobre isso, mas é sobre a verdadeira ordenança que vem de Jesus. Porque os homens religiosos, eles vão nos ordenar a fazer certas coisas. Eles vão nos ordenar a andar de certa maneira. Mas nós precisamos, por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, porque quando você conhece a palavra de Deus, ela te traz liberdade. Liberdade para o seu ser, para o seu pensar, para o seu agir. Você é livre quando você vem para Jesus, tá? Você é livre. E aí, quanto mais eu conheço da verdade de Jesus, menos religiosa eu vou ser. Então aqui Paulo está questionando e está falando aqui para os colossenses e está falando com a gente também. Olha, se você já falou que está andando com Jesus, se você já escolheu andar com Jesus, então pare de crescer no corpo e cresça realmente no aumento de Deus, né? Ele fala, para de organizar suas juntas e ligaduras, né? Para de se preocupar em organizar seu corpo, porque isso não aumenta Deus em você. Mas o que vai aumentar a presença de Deus em você é quando você movimenta o seu espírito, né? E se aquele ele questiona, vocês não estão mortos já com Cristo? Quer dizer, você já não morreu para esse mundo? Por que ainda, se você morre para esse mundo, por que você ainda segue ordenanças desse mundo? Ritos desse mundo, costumes religiosos desse mundo? Porque Jesus não deixou nenhuma religião para nós a não ser segui-lo. A única religião que você tem é Jesus. Não tem nenhuma outra. Nós somos a igreja amada de Jesus. Eu e você somos igreja. Não é a placa que você segue, não é isso que vai te mudar. Mas aqui ele vem questionar todas essas questões de placa mesmo. Aqui nessa passagem especificamente, ele está falando da placa. Porque se a gente realmente mudou, se a gente realmente se converteu a Jesus, nós não podemos mais seguir ordens do mundo, costumes que o mundo tem. E aqui em Colossenses o que acontecia é que muitas vezes os judeus, eles até, eu vou ler aqui para vocês poderem entender, quando uma pessoa recebe essa doutrina da palavra de Deus, ela é totalmente liberta dos conceitos, das filosofias e dos pensamentos que dominam a sua mente e a conduzem a uma vida distante do Senhor.
Porém, lamentavelmente, há aqueles que depois de alcançarem essa libertação na mente, né, pela fé em Jesus, deixa-se influenciar por palavras e pensamentos cujo objetivo, se não é confundi-los e levá-lo novamente a uma escravidão espiritual. Quantas vezes você vê pessoas dentro de igrejas vivendo como escravas, sendo que Jesus faz a gente para ser livre? Quantas vezes você vê pessoas sendo escravizadas por uma religião? E Jesus, ele não veio para te colocar como escravo, é voluntariamente que eu sigo ele. Então aqui a gente precisa entender que não é purificar ou santificar a nossa carne que vai nos aproximar de Deus. Não é a roupa, não é as minhas vestimentas, não são os meus cabelos, não é a música, não é nada disso que eu ouço, mas é o que eu sou dentro do meu espírito, no meu mundo interior. O que precisa mudar em nós, o verdadeiro encontro com Jesus, acontece no nosso mundo interior e não no nosso mundo exterior. Porque aqui ele fala claramente, ó, parece que é sábio, para aparência de sabedoria, de devoção, de humildade, de disciplina, mas é só do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Desperta, gente. Desperta, Jesus te chama para segui-lo e não seguir uma doutrina, um costume, uma religião. Questiona-se se você está se você está se preocupando mais em santificar a sua carne do que o seu espírito. Questiona-se se esses ritos, essas tradições, esses costumes que você tem, não é mais uma aparência de ser religiosa do que ser uma pessoa realmente de Jesus. As igrejas estão lotadas de gente que vive essa escravidão espiritual. Porque elas acham que elas estão em Jesus, mas na verdade elas estão seguindo doutrinas de homens. É o que ele fala aqui, ó. Não toques, não pode tocar, não pode provar, não pode manusear, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas do homem. Quer dizer, às vezes a gente está tão preocupado em não tocar, não beber, não comer, não fazer essas coisas, mas isso vai acabar aqui. Aqui é o que ele fala, ó. Todas as coisas vão perecer pelo uso, porque muitas vezes você está se preocupado com coisas que vão passar, que não são as verdades eternas, as verdades espirituais. Só há uma verdade. Esse mundo é irreal. Esse mundo que eu e você vive são ilusões. O verdadeiro mundo, o real, o eterno, é o espiritual. E aí você se prende em doutrinas religiosas. E aí, ao invés de você estar na presença de Jesus, ao invés de você estar alimentando o seu mundo interior, você está alimentando o seu mundo exterior. Nada contra, gente, mas não é a sua saia que santifica, não é um terno que santifica uma pessoa, não é ela não usar esmalte vermelho, não é ela não raspar os pelos, não é ela ter cabelo curto que vai levar ela para o inferno. A gente precisa se libertar, abrir a nossa visão, nosso entendimento para uma fé inteligente. Peraí, a Bíblia está falando, não é a Morielle que está falando, Paulo está nos instruindo. Paulo foi o maior religioso que existiu na face da terra. Paulo matava o povo de Deus em nome da religião. Paulo não era um incrédulo que saía matando, ele era uma pessoa que estudava. Ele foi aluno de Gamaliel. Ele entendia da palavra de Deus, então ele foi um religioso. E quando Jesus chega, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E cai a ficha para ele, cai todas as escamas da religião que ele tinha. A religiosidade de Saulo cai à tona quando ele conhece Jesus. Então se questiona, será que eu conheço Jesus ou eu conheço uma religião? Será que eu conheço Jesus? Será que eu estou me preocupando com o mundo interior meu, a mudança, a conversão no mundo interior? Ou para mim é muito mais fácil mudar o meu mundo exterior? Porque é o que as pessoas veem. As pessoas veem você mais religiosa ou elas veem realmente uma transformação de dentro para fora? Porque não são as minhas vestes. Não são as músicas que eu passo a escutar ou deixar de escutar. Não é o meu esmalte. Não é as comidas que eu como, é como ele falou aqui, ó, não toque, não prova, não manuseie, mas isso é do homem. Isso é do homem. Então se questiona, será que você está realmente
seguindo Jesus, porque Jesus te deu liberdade. Jesus te dá liberdade. Liberdade de ser quem você é. Ele fala, vinde a mim como você tá. Se tiver que fazer alguma mudança, quem vai fazer em você é o Espírito Santo. Ele vai te confrontar, ele vai gerar conflito dentro de você e falar, não, acho que isso aqui não cabe mais a mim fazer. Agora, me santificar do lado de fora é muito fácil. A partir de hoje eu não uso mais calça. A partir de hoje eu só uso saia. A partir de hoje eu não vou ser mais loira, eu vou deixar meu cabelo natural. Aí eu fico pensando, eu sou muito questionadora, e você não precisa ser como a mim. Eu não quero que você seja como a mim. Eu só quero te levar para um nível superior de fé. Eu só quero levar você a ter uma fé inteligente e você se questionar. Você acha que Jesus fica na porta da igreja falando assim, não, você pinta o cabelo, você não pode entrar aqui. A hora que você tiver com o cabelo natural, você pode vir à casa do meu pai. Você acha que Jesus teria esse comportamento? Vamos imaginar a pessoa de Jesus. Imagina Jesus na porta da igreja, esperando as pessoas virem à casa do Pai para receber, porque Jesus está sempre na porta, esperando de braços abertos. Então ele espera a gente na igreja, na porta das igrejas, de braço aberto. Só que aí ele pensa, então começa a chegar as pessoas. Ah, mas você fuma. A hora que você parar de fumar, você vem na casa do Pai, tá bom? Você não pode entrar aqui não. Ah, mas você tá traindo seu marido. Você não pode entrar aqui não, tá bom? A hora que você parar de trair seu marido, aí você vem pra casa do meu pai, tá bom? Ah, mas você não é casada no papel, né? Você não é casado no papel. Então, vou fazer o seguinte, a hora que você casar com teu marido, né, no papel, lá no cartório, aí você pode vir na casa do pai, tá bom? Ah, mas você pinta o cabelo de vermelho, cor de cereja, né? Hora que você deixar o seu cabelo natural, aí sim, aí você tá pronto para entrar na casa do Pai. Você consegue imaginar Jesus tendo esse comportamento? Eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso. E tudo aquilo que eu não consigo imaginar Jesus fazendo é o Espírito Santo confirmando em mim que é o que eu tenho que fazer. Então a gente precisa sair dessa fé de leitinho, né? Paulo também nos refere em um momento que a gente tem uma fé infantilizada, uma fé de criança, né? Uma fé de tudo eu posso fazer, para depois caminhando para uma fé de adulto, uma fé, um alimento mais. Paulo refere ao leite, né? Que a gente tem que ser alimentado com leite no início, nós temos que ser alimentados com leite. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês? O que eu estou fazendo aqui hoje com vocês? Eu estou te dando um alimento processado, eu estou te dando leite, tá? Eu estou te dando um leite, ok? Mas quando você abre a palavra de Deus aí na sua casa e você começa a ler as escrituras, aí sim você está comendo uma feijoada, porque aí é você com Deus. A revelação do Espírito Santo naquela palavra que você leu vai vir para você. Então entenda, não se apegue a religiões, não se apegue a religiões, mas se apegue à verdadeira religião que é Cristo. Você é a igreja, você é o templo. Então que essa palavra ela venha entrar, se houver em você algum traço de religiosidade, se questione e fala, será que eu tô... Quantas pessoas é escrava da religião? Quantas pessoas são escravas da religião? E eu fico com dó. Esse é meu sentimento quando eu vejo uma pessoa achando que ela está servindo a Deus. E ela tá, ela não deixou de estar. Só que ela está servindo mais a religião do que a Deus. Então se questiona, você está servindo mais a sua religião, mais a sua doutrina, mais os costumes que os homens colocam para ser seguidos aqui, como Paulo fala, né? Só que isso é tudo doutrina de homem e isso daí vai perecer. Isso aqui vai ficar na terra, então se o seu cabelo é loiro ou vermelho ou natural, isso não vai fazer com que você esteja na glória, né? Porque o seu cabelinho não vai subir. Seu cabelinho vai ficar aqui debaixo da terra, debaixo de 7 palmos de terra, tá? Se você ser enterrado de short curto ou de saia comprida, tudo vai ficar aqui. Tudo vai acabar, os bichos vão comer, tudo vai acabar. Agora, e o teu espírito? Tem pessoas preocupadas com isso, com o que o outro está vestindo, com o que o outro está comendo, com o que o outro está escutando, com o que o outro está fazendo. E não é sobre isso.
Vamos despertar, né? Nós que somos a igreja de Jesus, nós precisamos despertar, tirar as vendas dos nossos olhos e parar de seguir religiões e seguir a verdadeira religião, que é Jesus. Essa sim é a tua igreja. Essa sim é a ordenança. A ordenança de Deus para as nossas vidas é se espelhar em Jesus. E aí eu te falo, vai chegar um momento, você é imaturo ou você tem maturidade espiritual? Ou você é imaturo espiritual, porque o imaturo espiritual, ele quer agradar as doutrinas do homem. Ele acha que agradando as doutrinas do homem, ele está sendo santificado. Né? Eu faço parte de um grupo, de uma igreja, e ali eu vou seguir tudo que for falado, tudo que o meu pastor, minha pastora, o padre, o líder espiritual falar, porque eu estou seguindo Jesus. Ao invés dela se questionar, não, eu vou seguir tudo que Jesus falou. Depois, se o que Jesus falou tiver em concordância com o que o meu líder espiritual está falando, aí beleza. Mas se o que o meu líder espiritual estiver contradizendo a palavra, porque eu busco ler a palavra. Eu, Muriel, estou falando. Eu busco ler a palavra, eu busco entender da parte de Jesus, porque se o que o meu líder espiritual estiver falando e Jesus também estiver falando, estiver em congruência, se os dois, meu líder espiritual e o que Jesus deixou de ensinamento aqui para mim, estiver falando a mesma língua, aí sim eu ouço. Mas se o meu líder espiritual está falando uma coisa e Jesus falou outra, eu nem ouço, eu nem levo para o coração. Por isso que a gente não pode se prender aos nossos líderes espirituais. Nós precisamos se prender ao verdadeiro líder espiritual que você tem. O teu verdadeiro pastor é Jesus. Então não fique caindo em filosofias espirituais, que não está te santificando nada, só está te deixando escrava. Te tirou escrava do mundo, do vício, às vezes, de repente, para colocar a ser escrava de uma doutrina. E Jesus quer convidar você a ser livre nessa manhã. Você é livre nessa manhã. Você é livre nessa manhã para viver a verdadeira religião que é Jesus. Entenda uma coisa, ou você hoje desperta a ter maturidade espiritual, ou você vai continuar sendo escravo não mais do mundo, mas de uma religião. Mas de uma religião. Então, maturidade espiritual, eu quero deixar bem claro o que é maturidade espiritual. Maturidade espiritual é quanto mais eu e você se parece com Deus. É quanto mais eu e você se parece com Jesus. É quanto mais os meus comportamentos falam de Jesus. É quanto mais próximo de Jesus eu tô com os meus comportamentos, pensamentos e ações, que me diz se eu não é o tempo de igreja. Ei, desperta, você está 30 anos dentro de uma igreja, você tem maturidade espiritual? Você está realmente bem parecido com Jesus? Porque se você tiver 30 anos na igreja parecido com Jesus, parabéns para você. Agora, se você tiver 30 anos na igreja, 30 anos de igreja, somente obedecendo às ordenanças de uma doutrina, e eu não ver, as pessoas não vê Jesus em você, desculpa, mas você é aquela criancinha que está sendo alimentada com leite. Quando a gente precisa despertar, gente. Despertar para ter uma fé inteligente. E aí você tem a mente de Cristo habitando em você. Desperta. Não é a tua religião que vai te salvar. Não é a religião que salva ninguém. Não é a doutrina que foi implantada nas religiões para salvar alguém. Isso só é santificar o corpo. Santificar o mundo externo. Ei, se preocupa com o mundo interior que está acontecendo dentro de você. O Espírito Santo ele não habita fora, ele habita dentro de você. Então que hoje você venha despertar, ter essa maturidade espiritual, a ser mais parecido com Jesus, cada dia mais parecido com Jesus. E isso não tem nada a ver com o tempo de igreja que você tem. Isso tem a ver com o tempo com Cristo, o tempo que você gasta aprendendo com Jesus. Ok? Eu quero orar por você nessa manhã, para que você venha realmente despertar, ter uma fé inteligente, a não vir engolir qualquer coisa, a olhar para o teu líder, para quem você busca direcionamento espiritual e ver se ele está alinhado com aquilo que Jesus deixou para você nesse manual. Nesse manual. Você não precisa ler a Bíblia inteira não, se você não quiser.
tá bom? Leia só o que Jesus ensinou. Tem Bíblia que o que Jesus fala, né? As falas de Jesus, elas estão em vermelho. Eu já tive Bíblia assim, essa minha é de estudo, mas eu já tive Bíblia assim, que as falas de Jesus eram em vermelho. Então, se você tiver ou tiver condições de adquirir uma Bíblia onde as falas de Jesus estão em vermelho, só leia isso. Você não precisa ler mais nada na Bíblia. Só leia o que Jesus falou, porque ele foi o Filho de Deus aqui na terra. Teve profetas? Teve bastante profetas lá no Antigo Testamento. Teve diversas pessoas que passaram e marcaram a sua história na Bíblia. Mas a única história que eu e você deve nos concentrar em saber para nos tornar cada vez mais semelhantes à imagem dele é a de Jesus. Então busque ter uma Bíblia, se você puder, obviamente, né? Ou se você tiver curiosidade em praticar, em conhecer mais o que Jesus fez aqui e deixou de exemplo para nós. Então só leia o que Jesus está falando. Só leia as respostas de Jesus. O que Jesus ensinava, só leia as palavras dele. Se você não quiser ler a Bíblia inteira, leia só as palavras de Jesus. Você já está lendo muita coisa. Você já está lendo praticamente a Bíblia inteira, porque ele está de Gênesis a Apocalipse. Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse. Então só leia as frases, o que Jesus deixou de orientação para mim, para você, no manual da vida. Né? Ele deixou um manual da vida, ele teve aqui. Ele ficou ansioso, ele ficou triste, ele chorou, ele orou, ele jejuou, ele teve gente tacando pedra, ele teve gente julgando ele teve gente que não quis nem saber dele, ele teve várias situações que eu e você vivi. E aí quando você pega toda essa história, toda essa passagem, todo esse dia a dia, toda essa rotina de Jesus aqui como homem e transfere para o teu dia, você vai começar a ter essa maturidade espiritual, a ficar mais parecido com Jesus. Essa é a nossa ideia aqui no Café com Cristo. Cada dia ficar mais parecido com Jesus. Cada dia eu me espelhar em Jesus. Cada dia mais eu entender que eu posso estender o céu na terra, tendo os comportamentos que Jesus teve. Foi difícil? Tem gente que fala assim, Mariela, eu não sou Jesus. Tá bom, eu não tô te convidando para ser. Mas a Bíblia vem falar que você é imagem e semelhança. Então você já é, você querendo ou não, você já é. Agora é assim, por que não aprofundar mais nessa imagem, nessa semelhança? Por que não nos tornarmos mais parecidos com Jesus? Ao invés de só termos tempo de igreja, ao invés de brigarmos entre a minha igreja é a certa, não, a minha que é. Tem gente que tá assim, vivendo uma escravidão espiritual, achando que tá com Jesus e não tá nada com Jesus. Então desperta, igreja, porque você é a igreja, tá bom? Quero orar por você nessa manhã. Senhor Jesus, nós entramos agora, Pai, na Tua presença. Pai, obrigada por esse ensinamento de hoje, Pai. Obrigado por nos trazer liberdade no nosso pensamento. Obrigada por nos fazer livres, Senhor. Que nessa manhã nós possamos usar a nossa liberdade com sabedoria. E que essa sabedoria venha a ser uma sabedoria espiritual, Pai. Pai, nos torna as pessoas com maturidade espiritual para entender o que vem da parte de Ti e o que vem somente do mundo. Senhor, faz essa separação em nós, faz essa separação no nosso intelecto, faz essa separação de Cristo, de mente de Cristo e mente do mundo em nós. Pai, que nós possamos seguir somente a Tua mente, que nós possamos ter ações como o Senhor teve, que nós possamos nos parecer cada vez mais contigo, Jesus. Pai, nos ensina a nos parecer cada vez mais contigo. Pai, nos instrui nessa quinta-feira a sermos mais parecidos contigo e menos religiosos. Pai, menos religiosidade para nós é o que te pedimos, Pai. Que toda religiosidade venha cair por terra nesse instante, para que nós possamos viver a verdadeira religião que é Jesus. Pai, nos ensina a viver a verdadeira religião que é Jesus. Pai, que nós possamos mudar o nosso mundo interior, não nos preocupar só com o mundo exterior, mas que possa haver uma mudança de dentro para fora, de dentro para fora. Porque somente quando o Espírito, Senhor, o Espírito está dentro, então é dentro que precisa começar essa mudança. Que eu não venha ser uma religiosa, que eu não venha querer me modificar apenas do lado de fora, mas que toda mudança que aconteça em nós seja interior, para depois haver uma mudança no exterior.
Senhor Jesus, toca na vida dessas pessoas, protege elas de todo mal. Senhor Jesus, acampa teus anjos, coloca, Senhor, os teus anjos nas nossas frentes. Vai na nossa frente no dia de hoje, Senhor. Nós temos compromissos, nós temos responsabilidades nessa quinta-feira. Então, Senhor Jesus, que venha acontecer tudo conforme o teu querer e a tua vontade. E você, quem crê no nome do Senhor Jesus, diga amém. Amém? Amém. É isso. Eu espero que você tenha despertado aí a tua visão para ter uma maturidade espiritual, uma inteligência, né, espiritual, uma fé inteligente, né, uma fé realmente que venha estar fundamentada naquilo que Jesus foi. Que a tua fé venha estar fundamentada naquilo que foi Jesus e não no que a religião pede para você fazer ou seguir. Não seja um religioso, mas seja alguém mais parecido com Jesus, que com certeza você está realmente mais perto do céu. Com certeza você está mais perto da glória. Quando você olha para Jesus, se espelha no que ele foi, se comporta como ele se comportou, pensa como ele se pensava, age como ele agia. Então, quando você pega essa referência, né, de Jesus e transfere ela para a tua rotina, para o teu dia a dia, fica muito mais fácil. Ontem eu te ensinei, todo dia que você tiver dificuldade ou dúvida do que fazer, pede o auxílio para Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui no meu lugar, qual seria o seu comportamento? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua decisão? Qual seria a sua escolha? E ele vai falar com você, porque o Espírito é um só. O Espírito Santo é um só e ele habita em mim e habita em você. Então, pede auxílio para o Espírito Santo para que ele realmente venha te instruir nessa quinta-feira. Se em algum momento teu coração ficou apertado, ficou desanimado, Jesus, me instrui. Jesus, o que o Senhor faria? Essa situação tem me consumido, tem tirado minha paz, tem perdido noite de sono. Me instrui o que o Senhor faria no meu lugar. E Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar, porque Ele é a verdadeira guiança que eu e você tem que ter. Nós não podemos ser guiados por líderes espirituais aqui apenas para sermos religiosos, para nos sermos libertos do mundo, para nos tornarmos escravos de uma religião. Não é isso que Jesus quer da gente. Jesus quer que nós sejamos livres, mas mais parecidos com Ele, cada dia mais parecidos com Jesus. Essa é a meta do Café com Cristo, que eu e você venha a ser cada vez mais parecidos com Jesus. E isso nos torna maturos espiritualmente, tá bom? Fique com Deus, faça da sua quinta-feira uma extraordinária quinta-feira. Só depende de você, da sua atitude, daquilo que você vai seguir, dos conselhos que Jesus vai te dar, tá bom? Um beijo grande. Eu te espero no Café com Cristo amanhã, aqui às 6 horas da manhã. Fiquem com Deus.